Tá, agora tá indo. Quando a gente. Então, primeiro, só para fazer uma relembrança aqui do que estava acontecendo. Tinha um experimento que alguém montou, né? Então, tem um experimento. E ele foi descrito, né? As configurações do que está acontecendo. E aí, pensa, né, que a gente recebeu uma sequência de 500 elementos diferentes. Então, aqui a gente definiu os intervalinhos de tempo, né? Então, eu vou medir isso para cada intervalo no tempo equidistante, né? E o nosso H era 0,0. Cada 0,01. E então a nossa sequência que a gente que foi feita a medição ia de n igual a 0 até 500, né? Então ela tem 500 elementos. E isso daqui vai representar essa posição que está sendo encontrada em cada tempo. Aí o que acontece? O Thiago usou um exemplo da física, né? De um experimento físico. Mas a gente pode pensar em outras coisas, em outras situações onde a gente tem uma sequência de valores que é descrito por algum modelo que a gente não sabe qual que é. Então, todo ponto aqui é que tem alguma equação, alguma coisa que descreve esses resultados, a menos de algum erro de medição que esteja sendo feito. E aí a gente vai supor que esses números vieram de algum modelo, de alguma equação específica. E aí, em particular, então, não sei, a gente pode fazer um chute, e o nosso chute é que cada entrada dessa sequência, ela foi obtida por uma coisa assim. Então, eu tenho uma função φ0 que acompanha um α0 mais um A1, φ1. Só um minutinho que eu fiquei sem bateria na minha caneta. Mas aí a gente vai ter aqui um φ1 K vezes H. Então, isso aqui é a minha suposição, né? A gente poderia dizer, fazer uma outra suposição e dizer que os nossos valores que a gente obteve dessa série temporal, elas vieram, sei lá, de uma equação linear, por exemplo, ou elas vieram de uma equação que que tem uma potência de quinto grau, que é um polinômio de quinto grau, ou ele pode ter vindo de um polinômio de sexto grau. Então, é livre. Então, pensa que a gente pode fazer quais suposições a gente quiser. Não necessariamente algumas delas vão fazer sentido. Então, que ele comentou, né? Você poderia dizer que você poderia descrever esses 500 pontos que a gente obteve com um polinômio de 500 graus.
Então, enfim. Então, aqui vai ser o nosso modelo, né, que a gente está supondo. E aí, em particular, eu estou dizendo que esse φ1, ele é igual a T0, né, que é igual a 1. Aí, o φ. Então, aqui, né, essa função recebe o tempo. Aí, essa função I2 recebe tempo e é t. A minha função φ3, 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 φ2 vai ser t ao quadrado. E a minha função φ3 de t vai ser 3 ao cubo. E aí, no fim, o que acontece? A ideia é que a gente vai conseguir fazer usar esses dados que a gente tem para encontrar quais seriam esses parâmetros desconhecidos, que são alfa-i, alfa-0, A0, A1, A2 e A3, que são desconhecidos. E eles têm que ser consistentes com os dados que a gente obteve. Então, por isso que você perguntou, né? Como que. Então, no caso, né? Vamos continuar aqui, só para a gente fazer sentido. Então, aí a gente foi lá e calculou quais seriam os valores dessas funções aqui para cada um dos pontos que a gente tem, né? Então, se a gente voltar lá, a gente tem uma sequência que ela é assim. S em H, o N vai de 0 até 500. E aí, se eu descrever, dizer que esse Sn, né, para N igual a H. Então, eu vou ter A0 mais A1T mais, no caso aqui, H, né? Então, estou substituindo nessa equação aqui. Então, A2 H ao quadrado mais A3H ao cubo. E aí eu vou fazer isso para todos os pontos até o 500, né? E aí eu vou fazer A0 mais A1, 500H. Porque o que eu estou dizendo, né? A minha suposição é que essa equação aqui, ela descreve os dados que eu obtive. Então, se faz muito sentido, né? Isso daqui ser zero quando a gente encontrar esse parâmetro, porque na realidade, na equação que gerou esses dados do experimento, não existe nenhuma variável cúbica, né? Então, tipo, faz sentido isso daqui ser zero. Vocês concordam comigo? Sim. Faz sentido ser zero porque ela meio que não está definida, né? Tipo, como não Quando tem você nenhuma, fala. uma série ter falado, não tem nenhuma variável elevada ao cubo, então ela meio que não está definida. Então, tipo, eu não tenho nenhuma contribuição da minha variável de tempo que esteja, né, elevando ela ao cubo. Então, se a gente quer encontrar uma solução para esses valores desses parâmetros que sejam mais próximos possíveis com o modelo real,
Então, isso daqui precisa ser zero, ou muito próximo de zero. E daí, se a gente continuar, então, isso daqui, A2, 500H ao quadrado, mais A3 ao cubo. E daí, a ideia é que a gente vai... A ideia é basicamente só pegar isso daqui e transformar porque aqui a gente tem um sistema, certo? Então, essas variáveis aqui são desconhecidas. E esses valores aqui a gente sabe quem eles são, porque eu estou calculando, né? Eu sei quem é H e eu estou calculando H para todas essas funções, todas essas equações. Eu tenho H, então eu consigo saber quem é esse daqui, esses valores, mas esse A1, A2, A0 e A3 são desconhecidos, né? No modelo que eu estou supondo que explica os resultados que eu obtive. E a ideia aqui vai ser basicamente, eu vou transformar isso num sistema matricial. E aqui, o que é isso daqui, né? Se a gente colocar em notação de matriz, vai ser 1, 1, 1. Aí aqui vai ser H, H ao quadrado, H ao cubo. Aí aqui vai ser 2H, 4H ao quadrado, 8H ao cubo. E assim sucessivamente. Então, eu tenho quatro colunas. E daí, eu vou ter o meu vetor B. Então, quem é esse daqui, né? Esse daqui são os resultados que eu tive na minha série temporal. E aí, se a gente fizer aqui, isso daqui vai ser vezes o meu A0, A1, A2 e A3, igual ao meu vetor B, que é a sequência que é conhecida. Só que aí o que acontece? E aqui vocês viram, né, que é exatamente o que está aqui, só que eu estou escrevendo numa notação de matriz. E daí a gente sabe que esse vetor B eu não consigo. Ele não está na imagem disso daqui porque tem uns erros, né? Tem ruído. Ele não Então vai estar na aí. imagem, porque, tipo, esse vetor que é 500 por 4, Uhum. ele seria o caso certo, né? Enquanto o que está na direita, que seria o B, seria o caso que a gente considera que tem os erros. Isso, porque esse é os dados que a gente Que a gente encontra obteve, né? Uhum. No experimento. E aí eu tenho um modelo que eu suponho que descreve, que é esse daqui. Só que necessariamente a gente sabe que vão ter erros, vão ter ruídos na medição por uma porção de razões, a depender do experimento que você está fazendo. E aí, ok. Não exatamente esse vetor aqui vai estar na imagem desse espaço. Porque eu vou ter um erro embutido aqui.
E aí a ideia é que você vai aplicar mínimos quadrados para encontrar essa solução aqui desses parâmetros que minimiza a norma da diferença entre A e B, entre AX e o B que a gente tem. Faz sentido o que está acontecendo? Faz. Alguém tem dúvida? Alguém não entendeu nada? Vocês conseguem pensar em alguma outra situação onde isso podia acontecer? Onde você tem, por exemplo, se você for olhar essa coisa que chama regressão linear, vocês já viram isso? Acho que não. Então, basicamente, deixa eu pensar num exemplo. Então, você tem, sei lá, então você tem algum. Aqui é para o caso onde você quer encontrar uma equação linear que descreve algum fenômeno. Então, sei lá, você está olhando alguma relação entre. Deixa eu pensar. Não sei, entre horas de estudo e notas. Então, isso daqui foge um pouquinho exatamente desse exemplo, mas é mais para tentar criar uma intuição. Então, tipo assim, você tem, sei lá, você investigou várias pessoas, né? Perguntou para várias pessoas quantas horas elas estudavam uma disciplina e daí a nota que elas tiraram. E aí aqui ambos são variáveis contínuas, daí número. Então você pode falar, eu estava 1 hora e meia, minha nota foi 8, foi 9, 9,5, etc. Só que aí talvez exista algum ruído, sei lá, por N razões. Então, pode ser que a pessoa falou uma coisa para você e aí você não entendeu direito o que ela respondeu. Ou ela pode ter inventado uma história, então ela falou assim, eu tirei 10 e eu estudei 80 horas, blá, blá, blá. Então, você quer criar, dizer, né, você tem os dados, então você obtém os pares ordenados x e y, onde o x seria a hora de estudo e o y seria as notas. E aí você quer criar você supõe algum modelo, então fala assim, existe uma relação linear. Então, eu quero dizer que a sua nota, ela é algum alfa vezes x mais b. Então, esse é o meu modelo. Eu estou supondo que a relação entre essas duas coisas, essas duas variáveis, é uma relação linear, onde eu posso descrever por uma reta. E aí, quando você aplicar os mínimos quadrados nesse caso, você vai encontrar uma reta que, em particular, minimiza a distância dos pontos para essa reta. Então, vou encontrar alguma equação linear da qual, se eu verificar as distâncias ao quadrado
de todos os pontos em relação a esse modelo, ela é a menor possível. Então, uma ideia que a gente está usando aqui em cima, só que agora eu estou com tô supondo que a equação é linear. Só que aí o que pode acontecer? Pode acontecer que a minha suposição, ela não é consistente. Então, pode ser que, por exemplo, a relação entre horas de estudos e notas não é uma relação linear, é uma relação quadrática, por exemplo. Então, pode ser que eu não encontre uma aproximação muito boa usando esse modelo, porque o meu modelo, ele supõe menos coisas. Agora, por exemplo, se a minha relação fosse linear, né, se a gente soubesse qual é a equação que rege, então vamos supor que a gente sabe exatamente. Porque o que acontece? Se a gente está gerando esses pontos no computador, quando a gente vai no computador, a gente fala, olha, eu quero que você pegue pontos dessa reta aqui. E aí você adiciona alguns ruídos que são aleatórios, mas a gente sabe de onde esse modelo veio, né? Aí a gente quer pensar no problema inverso disso, né? Eu tenho os dados, eu quero encontrar de onde ele veio. Daí, o que pode acontecer é que a gente pode supor que o nosso modelo, ele, na verdade, é uma relação que ela é... Então, deixa eu mudar aqui. Então, vamos supor que eu falo assim, eu acho, tenho evidências que me informam que a relação entre essas duas variáveis, horas de estudo e notas, ela é quadrática. E aí você vai fazer isso dos mínimos quadrados, e aí vai ser semelhante ao que a gente tinha aqui em cima, né? A gente fez uma suposição que ela é mais tipo, que dá mais informação, num certo sentido, e aí a gente vai, se a gente estiver fazendo corretamente, né, as nossas contas, a gente vai encontrar que isso daqui vai ser aproximadamente zero. Porque, na verdade, os meus dados vieram de um modelo linear, e aí não tem nenhuma polinômio de segundo grau que seja mais, que se aproxime melhor desses dados do que uma reta, porque os dados vieram de uma reta. Faz sentido? Sim. Eu tenho uma dúvida. Tem alguma técnica que possa dizer qual seria um bom chute de um modelo, inicialmente, Nossa, essa é uma pergunta bem difícil. sem ter que ficar supondo vários modelos? Tipo, depende. Você tem algum exemplo específico? Porque depende muito de quais são os tipos de dados que você tem. Partindo do ponto que a senhora acabou de falar aí, a senhora falou como é? Dos alunos que estudavam e tinham boas Uhum, notas a partir da quantidade de tempo. uhum. Se acabasse, sei lá, fazendo uma distribuição desses dados num gráfico, e aí partiria disso, a senhora testaria e como é que a senhora saberia assim? Só no teste mesmo, né? Bate o olho e vê, eu acho que isso é linear. Faz o teste e aí vê que não é linear. Acho que um modo de você, assim, se a gente está pensando num caso um pouco mais simples, talvez, que é esse daqui, a gente poderia pegar e plotar só as observações
e aí tentar visualmente dizer, observar, ok, se você olhar, tem uma certa Direção dos dados. direção, exatamente. Então, esse é uma situação que a gente poderia pensar assim, tá, as coisas têm estão se dirigindo, tipo assim, tá vendo? A gente vai aumentando numa direção e aí Ao invés de vai, estar diminuindo. exatamente. Então, essa talvez é uma boa intuição inicial. E aí depois você, sei lá, se você for pegar uns exemplos mais complicados, tem muita coisa que o pessoal usa regressão linear para uns dados de todos os tipos. Depois eu posso tentar compartilhar com vocês alguns exemplos. Tem umas coisas muito legais de biologia e etc e tal. Então posso mandar para vocês. Mas aqui foi meio que uma quebra aqui só para tentar criar uma intuição, talvez. E aí, o que acontece que vocês viram, né? Aqui a gente já falou sobre isso, então a gente já falou que no caso a gente teria esse B, ele não faz parte da imagem de A, então a gente vai usar a ideia de mínimos quadrados para encontrar uma solução que se aproxime melhor em relação a essa norma. E acho que talvez a gente pode falar um pouco mais de normas, de vetores e de erros de resolução de sistemas e tudo mais. Acho que seria interessante. E aí vocês viram que uma outra forma de encontrar esse resultado dos mínimos quadrados foi o que vocês viram, né? De aplicar a transposta de A e aí modificar o nosso sistema para obter uma matriz e um no qual esse novo B faz parte da imagem da nova matriz A. Dúvidas, perguntas, observações? Vocês estão confortáveis com essa ideia de norma, de tamanho, de vetores e minimizar erros? Com a ideia de norma e essa parte mais de conta, sim. Dessa parte de mínimos quadrados eu ainda estou pegando, e dessa parte de essa estratégia para ver essa função aí, eu não peguei ainda não. Tipo, como o Nicolas tinha falado, esse negócio de a forma de criar essa função é muito aleatória, aí complica. Na lista, vai ter algum exemplo para fazer isso? Porque agora eu estou com vontade. Certamente. Vou colocar lá. Sabe quando é que a lista pode sair? Ainda não tem informações, mas tenho que perguntar para o Thiago, na verdade. Deu vontade da disciplina de prática e pesquisa, um dos temas ser isso. Construir alguma técnica para encontrar a melhor aproximação de um modelo. É um exercício legal. Cris, Oi. indo no gancho da pergunta do Nicolas, não sobre a lista, mas aquele notebook que tem a construção da regressão linear, vai estar disponível para gente no mural? Eu vou mandar para vocês com o arquivo, com os comentários mais explicados. Ah, muito massa. Obrigado.
E aí acho que a gente pode tentar voltar até em alguns exemplos mais simples do que esse e pensar um pouco sobre. Então, se a gente voltar aqui, que a gente estava falando bastante sobre sistemas lineares, e na verdade isso daqui, né? É de novo um sistema linear, só que agora, antes a gente estava no seguinte contexto, né? Onde a gente atribuía, ou ela tinha uma solução, ou não tinha solução, ou tinha infinitas soluções. Só que aqui agora a gente quer pensar, ok, eu quero. Então, o que esse mínimos quadrados faz, né? Pode ser que eu tenha uma situação onde eu não tenho exatamente uma solução, então a solução pode não existir, mas eu forço de alguma forma que ela exista. E aí tinha uma outra ideia-chave bem importante, que era sobre minimizar o erro. E sobre norma 2. Era uma outra ideia-chave aqui. Então, eu vou abrir um espaço aqui para a gente comentar um pouco sobre essa ideia de erros em sistemas lineares. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente tem um sistema ax igual a b, do qual a gente conhece, mas às vezes o que pode acontecer é que a gente não sabe A e B exatamente. Então a gente pode ter um certo A chapéu e um certo B chapéu. Naquele caso onde a gente viu aqui, a gente tinha essa sequência do experimento que não era exatamente o nosso B, né? A gente tinha um B chapéuzinho porque era um vetor que somava os erros, né? Então a gente tinha os valores mais um ruído. Então a gente não tinha o valor exato em si. E aí a gente pode pensar também em um outro exemplo, sei lá, onde a gente está resolvendo um sistema no computador e ele tem uma limitação do quão preciso o número que eu estou colocando, né, nas entradas daquele vetor vai ser descrito. Então, tem várias situações onde a gente não tem A e B exatos. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema, que é um A chapeuzinho igual a um B chapeuzinho, no qual a gente vai encontrar uma solução X chapéu, que não vai ser exata, e vai me dar um vetor em tese supostamente diferente de X, mas Como assim não vai ser exata? porque a gente tem um sistema diferente, né? Tipo, a gente não sabe quem é o nosso B exatamente porque a gente tem ruídos, né? Ou a gente está tentando escrever um número no computador que, tipo assim, por exemplo, não tem como eu representar exatamente esse número no computador. Entendi. Então, pensando sei lá, uns números mais complicados do que esse de serem representados.
E aí que a gente fica com um sistema onde B é diferente. Mas aí é só para a gente pensar numa pergunta, né? Tipo assim, se a gente não está resolvendo esse sistema, como que os erros, como que um ruído em B, ele modifica a minha solução, por exemplo. Então, se a gente pensar, né, como que um erro em B modifica a solução do sistema. Vocês conseguem pensar por que essa é uma pergunta que é importante? Por que faz sentido a gente perguntar isso? Porque parece meio... Tipo assim, se a gente pensar intuitivamente, né? Se a gente tem um erro em B que ele é pequeno, a gente tende a imaginar que o meu erro na solução do sistema também deveria ser pequeno. Faz sentido? Pois. Então, só que não é o que isso acontece sempre. A gente pode ter situações onde eu tenho um erro muito pequeno em B, uma perturbação muito pequena, porém a implicação disso na solução do sistema vai me dar uma solução que é muito diferente. Daí, se a gente for pensar num exemplo que talvez faça as coisas fazerem mais sentido. Então, se a gente tomar uma matriz A com um sistema que ele é assim. Então, eu tenho 0,01, 0,99, aí aqui 0,99 e 1,01. E daí aqui eu tenho x1, x2, e aqui eu tenho meu b, que é 2, 2. Qual seria a solução desse sistema? Vocês conseguem dizer só olhando assim para ele? Quanto? 1. 1. Todo mundo concorda com essa afirmação? Sim. Tá, então aqui a gente está somando o primeiro com o segundo, nos dois casos, e isso vai retornar 2. Aí agora, vamos fazer uma pequena mudança no meu sistema, onde eu vou tomar o meu Bzinho chapéu igual a 2,02, 1,98. Aí, quem é o meu sistema agora? Meu sistema é 1,01, 0,99, 0,99, 1,01, x1, x2. Esse é o meu novo sistema. Tinha uma solução agora para o meu novo AX igual a B chapeuzinho. 2-0. Todo mundo x1 igual a 2 e x2 igual a 0. concorda com isso? Ok. Então, agora foi o Nicolas que falou? Foi? Tá, então o Nicolas falou que a nossa solução agora vai ser 2,0.
E de fato, né, para a gente poder ter a nossa solução, isso daqui a gente vai zerar essa componente. Isso daqui vezes 2 é igual a 1,98. Ok. Vocês estão surpresos com essa diferença entre essas duas soluções? Pessoalmente eu tô, porque eu esperava pelo menos que não iria alterar muito. Mas são dois vetores, tipo, completamente diferentes. Então não foi uma mudança pequena, né? Então, sei lá, talvez a gente poderia imaginar que a gente tem alguma coisa muito próximo de um, então, sei lá, um mais um epsilon e um mais um epsilon. Só que em particular aqui a gente mudou totalmente, né? E a gente mudou a direção do nosso vetor também. Na verdade, aqui a gente mudaria a direção também. Mas enfim, a gente mudou o ponto é que eles são muito diferentes um do outro. E aí a minha pergunta é: como é que a gente pode medir essa ideia do que seria um. Como é que vocês poderiam pensar em quantificar o que é um erro pequeno e o que é um erro grande, por exemplo? Teria que ter uma base antes, tipo, se a diferença do resultado real para o resultado que a gente encontrou é menor que isso, é pequeno. Se é maior, é grande. Mas como é que a gente iria definir o resultado real, sabe? Seria pelo modelo? Não sei também. Tipo, se ele for muito diferente do modelo, a gente diz que é um erro grande. Verdade, pode ser também. Acho que poderia usufruir da definição de limite, não? O erro seria um tal valor epsilon que tende até um valor x, só que epsilon é diferente de b. Vamos, talvez para simplificar, se a gente souber quem é o B chapéu e o B original. Nicolas, eu não sei se eu entendi a sua ideia do limite. Você pode repetir? A minha ideia era tipo assim, usando o epsilon como um erro, né? Tipo, a definição seria que esse erro ele tende ao tal valor b, né? Só que ele é diferente de b. Então é um valor que está muito próximo. Aí eu acho que essa seria uma definição de erro. Não sei se dá para entender. Mas aí você está usando o epsilon aonde? Você está. O, aí, o que foi pedido não era tipo a definição de erro? Estou dizendo que o erro seria um epsilon, um tal epsilon. Ah, sim. Que aí a gente está pensando numa diferença, né, entre eles dois. E Mais alguma ideia? Eu tava pensando no que o Nicolas falou da distância entre o valor real. Acho que não, indo para uma abordagem mais experimental, no espírito do que o Thiago falou antes, eu acho que seria interessante fazer, tipo, os zilhões e zilhões de experimentos e amostras e alguma hora chegaria perto de uma curva, né? A gente poderia usar, tipo, essa curva para determinar o erro, na verdade. Mas nada muito além disso.
Você pode, na verdade, não sei se vocês estão estudando probabilidade, né? Mas vocês vão ver em algum momento que, enfim, você vai crescer o número de experimentos e aí ele vai convergir para. Então, se você tem uma amostra, e você vai crescer o número de experimentos de tal modo que ele vai convergir para a distribuição real, etc. Mas aqui, pensa que, eu não sei, não é. A gente não teria como fazer bilhões, zilhões de experimentos, mas a gente quer construir pensar em alguma ideia matemática que possa representar a distância, né, no fim das contas. Porque o que a gente quer? A gente quer observar o quanto esses dois vetores aqui estão distantes, esse B chapeuzinho distante do B, e vice-versa, né, porque distância é um. Então, se B está distante, tem distância 2 de B chapeuzinho, vice-versa. E a gente gostaria de pensar no que isso implica em relação também ao X e ao X chapeuzinho, né? Então, o que acontece aqui define alguma coisa nessa solução que é encontrada. Então, essa é a ideia. Daí, uma forma da gente tentar pensar sobre isso é usando normas, que é o que vocês já viram na outra aula. E aí, o que é uma norma? Nossa, só para a gente relembrar, quando a gente está falando sobre norma de vetores, ela mede o tamanho de um vetor. E aí, o que a gente vai ter, né? Que eu vou ter, por exemplo, um certo x, eu vou tomar um vetor x na RN, e daí eu vou associar o meu x com algum número alfa, que é um número real. E agora, acho que é um pouco mais fácil a gente falar de distância, né, entre duas coisas. E aí, se a gente voltar lá, né, se a gente for pensar em calcular isso daqui. Porque isso daqui é um vetor, né? Esse B chapeuzinho menos o B é um vetor. Então, a gente, calculando essa distância entre esses dois vetores, dessa forma, usando uma norma. Vocês lembram quais eram as propriedades que uma norma deveria ter? O que eles falam, na verdade, eu acho que eu não lembro, pelo menos não de cabeça. Eu acho que eu anotei. Eu tenho certeza que eu anotei, mas onde eu não lembro de cabeça. Tá, então, era o seguinte. Então, se a gente for pensar de modo geral, né? De uma forma genérica. Uma norma, ela é uma função que vai pegar o meu vetor e vai levar ele num número real. E aí, como é uma função, e aí eu invento a função que eu quiser, em particular, eu quero que ela tenha três propriedades, que ela sempre respeite essas três propriedades. Que é o seguinte, toda vez que eu calcular a norma de um vetor x e eu tiver zero, necessariamente isso implica que o meu vetor x é o zero. A outra propriedade é que a norma de um alfa, deixa eu mudar a letra, de um beta x vai ser o módulo de beta
vezes a norma de x, onde beta é um número real. E a terceira coisa que eu quero que aconteça é isso daqui, onde a norma da soma é menor do que a soma das normas dos vetores. E é essa coisa aqui vai se chamar de desigualdade Triangular? triangular. Aham. E aí, né, x e y estão lá no R. Daí, quem que é, quando vocês foram olhar, né, que essa norma aqui, a norma 2, a gente tem que é isso daqui, né, a raiz Então, aqui a definição da minha norma. E aí, agora que a gente tem essa informação, aí a gente consegue voltar aqui e pensar, vou voltar aqui em cima, e pensar o que ele está fazendo, né? O que ele está calculando aqui. Então, ele está tentando encontrar uma solução para x que minimiza essa conta. E aí a gente... Bom, então agora a gente viu isso daqui. E aí se a gente for pensar na outra pergunta que eu fiz, que era sobre como observar, como tentar relacionar os erros, a gente pode falar sobre essa coisa erro de erro relativo. Onde eu posso calcular, por exemplo, quem seria esse valor aqui em relação à norma 2 sobre um Bzinho. Porque aí eu estou olhando a diferença entre a distância, né? A gente pode pensar assim, a distância entre B chapeuzinho e B em relação ao tamanho de B. Então, por exemplo, se B tem entradas muito, sei lá, se a gente tem um B que fosse alguma coisa, sei lá, 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, e aí a gente encontrasse, e aí a gente tivesse um Bzinho chapéu que fosse 10 elevado a 5 mais 100 e 10 elevado a 4 mais 200, aí a gente poderia pensar, nossa, mas o meu B chapeuzinho tá super distante do B. Mas não necessariamente em erro relativo, né? Porque os elementos de B são super grandes. Então, no fim das contas, uma diferença de 100 para uma entrada do vetor, que é 10 elevado a 5, não faz tanta diferença assim. Faz sentido? Faz, faz. É como se estivesse vendo o erro em escala, né? Absolutamente pode ser grande, mas se colocar no Uhum. parâmetro do número que eu já tenho, nem tanto. Isso, exatamente.
Então, se a gente calcular, por exemplo, esse erro relativo em relação ao exemplo que a gente tinha ali em cima, que o meu B chapéu era. Deixa eu lembrar quem ele era. Então, ele era 2,02 e 1,98. E B era igual a 2,2. Então, se a gente encontrar, por exemplo, aqui a norma 2 de B, eu vou ter 4 mais 4, a raiz disso, então, isso é a raiz de 8. E para o B, chapeuzinho, menos B, quem é esse vetor? E aí não importa muito a ordem que a gente está fazendo, né? Porque os elementos aqui estão ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 0,02 e menos 0,02. E aí, quem vai ser meu B chapéu menos B ao quadrado vai ser 0,02. Que vai ser 0,0004. É isso, né? E aí, no caso, vai somar com o outro. Então, qual vai ser o meu erro relativo? Se eu chamar ele de R, vai ser a raiz de 0,008 sobre a raiz de 8, que é um número super pequeno. E aí a gente pode tentar fazer um exercício de calcular, por exemplo, o erro relativo para o vetor x e o x barrinha que a gente encontrou. Eu vou deixar para vocês fazerem depois. Alguma pergunta sobre essa parte? Pessoalmente não. Tá meio um garrancho aqui. Tá, então vamos tentar fazer um exercício só para ver. Bora. Então, o seguinte, vamos pensar num problema que a gente tem que é. Então, vamos pensar aqui um exercício. Que a gente tem esses pontos aqui num plano cartesiano. E aí, o nosso modelo que a gente está supondo, então, a minha suposição é que, ou o meu modelo, então vamos ser um pouco mais precisos. Então, o meu modelo é uma reta. Então, estou supondo que esses 3 pontos vieram de uma reta, ax mais b igual a y. E aí, o que acontece?
Se a gente vier aqui e desenhar o nosso plano cartesiano, eu vou ter que aqui é o ponto 0,6, aqui é o ponto 1,0 e aqui é o ponto 2,0. Daí o que acontece? Vocês concordam que se eu colocar os valores aqui que eu tenho dos pontos nessa equação, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 0x mais... Ops, perdão. Vou ter A0 mais B igual a 6. Vou ter A1 mais B igual a 0. E A2 mais B igual a 0 de novo. Só que aí o que a gente está olhando é que esses pontos aqui, que estão destacados em particular, eles não estão na mesma reta. Isso, isso. E aí, né, então, ok, a gente escreveu esses pontos, né, como o nosso modelo que a gente supôs. E agora eu tenho um sistema de equações que eu posso colocar em forma matricial. Então, eu posso escrever isso como 0, 1, 1 2, 1. e 2, 1. Que vai ser vezes AB, certo? Isso. Igual a 600. Ok. Daí, a gente colocou isso numa forma matricial. Se a gente for tentar resolver essa equação, ax igual a b, não vai ter solução, certo? Porque esse vetor b não vai estar na imagem da minha matriz A. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Aí, agora, uma opção é usar mínimos quadrados para encontrar valores para A e B, tais que eu consiga determinar uma reta aqui de alguma forma que minimiza isso daqui, né? Essa distância entre ax menos b em relação a essa norma 2. Vocês querem tentar fazer e daí a gente discute? Ou a gente pode tentar fazer juntos? Eu acho interessante a gente ir discutindo junto, porque já vai andando as ideias e acho que fica mais fluido. Tá, então qual a primeira coisa que a gente pode fazer aqui? Qual o passo 1? Nada, nenhuma ideia. Eu não entendi esse primeiro passo ou já resolveu direto? Tá. Então, porque a gente
a gente já viu aqui que a gente não vai conseguir encontrar esses valores A e B, certo? Que vão resolver encontrar os parâmetros da reta que a gente quer encontrar. Porque não tem como eu colocar esses 3 pontos numa reta, né? Que passe pelos 3 ao mesmo tempo. Então Sim, tem algum erro. Tá, pode falar. aí a senhora já queria que a gente desse, tipo, a fórmula para encontrar A e B, ou queria que a gente fizesse passo a passo? Então o que a gente está agora é nessa coisa aqui, né? A gente quer usar mínimos quadrados para resolver esse sistema. Porque, no fim das contas, o nosso problema era o quê? O nosso problema era encontrar os parâmetros para a reta que a gente está supondo que é de onde vem esses pontos, né? Só que a gente já viu aqui que, né, não tem como a gente encontrar exatamente, porque não tem uma reta que passa por esses 3 pontos ao mesmo tempo. Daí que a gente foi, né? A gente construiu o nosso sistema. E aí esse problema agora virou um problema de solucionar um sistema de equações, que a gente sabe que não vai ter solução, a gente não vai encontrar, mas a gente sabe que eu consigo usar o método dos mínimos quadrados, que vai me devolver esses parâmetros A e B de tal modo que eles estão o mais próximo possível desses pontos aqui que a gente obteve. É que, fazendo pela fórmula, a gente já consegue encontrar que A e B, vai ser, eu acho, a inversa da transposta de A vezes A, e isso daí vezes a transposta de A vezes B, eu acho. Ou pode fazer pela aquela forma de reduzir. Tá, Só que a de então, reduzir não lembro não como é, não. lembra que para a primeira coisa, né, que o Thiago falou na aula é que a gente pode fazer isso daqui, né? A gente pode multiplicar pela transposta nos dois lados da equação. Sim. Então, esse Aí é meio se que. a pessoa agrupa A transposta vezes A e pega a inversa disso. Então, posso agrupar isso daqui. Sim, E aí, necessariamente, a gente viu que existe uma solução, né, para esse problema. sim. E aí, a gente tem uma matriz que é uma matriz aumentada, né? A gente pode chamar assim. E aí, agora, então vamos fazer isso, né? Então, a gente tinha o nosso A ali. Quem é o nosso A transposto? Vai inverter as linhas e as colunas. Aí a primeira linha vai ficar 0, 1, 2. E a segunda vai ficar 1, 1, 1. Exatamente. Aí, a gente já encontrou aqui o nosso AT. O nosso A é 0, 1, 1, 1, 2, 1. E aí, a gente vai fazer essa conta. E aí, vou ter uma matriz quadrada agora, né? 2 por 2. Então, vou ter aqui 0, 1, 2, 4. Aqui eu tenho 5. Aí, aqui eu tenho 3. Aí, aqui eu tenho de novo
3. 3 e Oh, 3. peraí. É isso. E aqui eu tenho 3. Muito bom. E aí agora, se a gente for calcular o nosso AT vezes B, vamos colocar ele aqui de novo. Quem era B? B era 600. Isso vai me dar o meu novo vetor B, que vai ser 0, 6. Então, o sistema que eu tenho agora vai ser 5, 3, 3, 3, AB igual 0,6. E daí a gente viu que agora, para esse sistema em particular, eu consegui encontrar uma solução. E essa solução vai ser a solução dos mínimos quadrados. Aí vocês lembram, né, como é que a gente encontra a solução do sistema? A gente faz a forma reduzida nessa, né, a gente coloca lá A, T, A, B e aplica a forma reduzida para essa matriz. Não seria do outro lado Ah, transposta isso. A transposta B? Também. Obrigada pela lembrança. Senão a gente tá. Nem faz sentido, né? Só o B, esse sistema, porque o nosso B aqui está em dimensão 3. E aí, tcharam, a gente encontrou o resultado. Uau! Eu acho Aí, que tem, assim, se vocês olharem, essa parte aqui em particular não é difícil, né? O que a gente está fazendo. A gente está só multiplicando pela transposta e rearranjando o nosso sistema. E daí a gente pode aplicar aqui tudo que a gente já viu até agora, que a gente sabe que a solução existe. Mas acho que tem umas ideias talvez um pouco complicadas de entender o que está acontecendo, né? Então, acho que espero que algumas coisas tenham ficado fazendo um pouco mais de sentido. Eu vou parar a gravação agora